Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E estamos aqui mais uma vez para fazermos mais um breve vídeo. Dessa vez, iremos falar sobre uma passagem que tem, de uma certa forma, causado uma certa polêmica, e dúvida em muitas pessoas, que é a passagem que se encontra na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Então, muitos desigrejados, ateus, céticos, que não acreditam, de uma certa forma, nas Sagradas Escrituras, eles pegam essa passagem para dizer que o Evangelho já havia sido pregado a todos os habitantes do mundo inteiro na época de Paulo. Mas será que Paulo está se referindo a isso? Então veja bem, vamos ver o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, de acordo com essa passagem, muitos céticos, ateus, desigrejados, eles se baseiam para dizer que o evangelho na época de Paulo já havia sido pregado por toda criatura. Veja bem, primeiro que tudo, nós temos que entender que o Novo Testamento foi escrito no grego simples koiné, e a palavra que aparece no texto grego koiné, para se referir a toda criatura, que o evangelho foi pregado a toda criatura ali, é a palavra oikoumene. De onde vem a palavra ecumenismo, ecumênico? Então, é uma referência a todo o mundo habitado. Mas o que eles tinham por todo o mundo habitado ali? Veja bem, quem estuda a cultura da época, a história, a geografia, sabe que o mundo que Paulo estava se referindo aqui era o mundo conhecido da época. Toda a extensão do Império Romano, certo? Não está se referindo ao norte da Europa, não está se referindo às Américas, que até ainda não eram descobertas, certo? Então, está se referindo à extensão ali do Império Romano. Até porque as pessoas que ficavam, como podemos dizer, fora desse alcance do Império Romano, eram vistos como pessoas bárbaras, e não eram de uma certa forma nem contadas, certo? Então, para vocês entenderem aqui, então nós precisamos entender que cada texto da Escritura ela tem o seu contexto, certo? Então nós não podemos interpretar uma passagem de acordo com o nosso achismo ou através de uma leitura simples e superficial da Escritura, certo? Então muitos fazem interpretações equivocadas porque interpretam a passagem bíblica do jeito como lê, certo? E muitas vezes de acordo com o nosso próprio pensamento ocidental, sem levar em conta a própria cultura na qual a Bíblia foi escrita. Esse é o problema. Então, realmente, se for assim, vai acontecer vários equívocos de interpretação, como nós sabemos que existem, E não é à toa que existem várias seitas e muitas contradições em torno do texto bíblico, certo? Então, veja bem, irmãos. Então, Paulo não estava se referindo aqui, ou não estava querendo dizer aqui, que o evangelho tinha sido pregado a todos os habitantes do planeta Terra, certo? Mas ali ao mundo conhecido. Porque se fosse assim, Paulo não batalhava para que o evangelho fosse pregado, ainda em maior extensão, certo? Ou seja, para atingir realmente toda a humanidade. Porque veja bem, olha o que ele já diz aqui em Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 20. Vamos lá, Romanos 15, versículo 20. Veja o que ele diz. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho
não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Então, se Paulo já tivesse pregado o evangelho a toda criatura, no sentido de todos os habitantes do planeta Terra, então por que Paulo desejaria pregar o evangelho à humanidade inteira, no sentido de aonde Cristo ainda não havia sido anunciado? Então não faria nenhum sentido. E Paulo aqui estaria sendo contraditório. Agora, outra coisa nós precisamos lembrar é que determinadas expressões bíblicas, como como por exemplo, o mundo inteiro, muitas vezes ali são expressões usadas, figuradas, para designar um maior campo de abrangência, um maior campo de extensão, certo? Então veja bem, por quê? Quando nós vamos aqui para o Evangelho de Lucas, olha o que diz o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2, o versículo 1 diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Então fica aqui a pergunta: esse todo mundo era todos os habitantes do mundo inteiro ou o mundo conhecido por eles? É óbvio, evidentemente, que se trata do mundo conhecido por eles, certo? Porque, por exemplo, César Augusto não tinha autoridade legal para decretar algo sobre a China, certo? Sobre as Américas, que nem ainda eram descobertas. Então veja, aqui diz respeito a todo o mundo conhecido, certo? Então, nem sempre quando encontramos essa expressão todo mundo, significa realmente todas as pessoas do mundo inteiro, todos os habitantes da terra inteira, certo? Então, temos que levar em conta cada contexto do texto bíblico, porque um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia, certo? Então, vamos ter cuidado com certas interpretações da Bíblia e vamos deixar a Bíblia dizer aquilo que ela realmente quer dizer. Então, que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.